Hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor. Os pastores estão sendo homenageados, pastores estão sendo lembrados no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas nós não podemos esquecer que o pastor, ele tem uma função bem definida. E quando Deus chama homens, quando Deus chama mulheres, além de capacitá-los para o ministério para o qual ele está sendo convocado, chamado e consagrado, o pastor, queridos, ele é alguém que ele tem na sua responsabilidade algumas função de profeta. E o pastor, ele fala, ele é uma boca de Deus a profetizar, não apenas no passado, mas também no tempo que se chama hoje. Esta é a função principal de um profeta. Não é apenas como uma cartomante tentar interferir no futuro ou dizer o que vai acontecer no futuro, mas é alertar os seus ouvintes daquilo que vai acontecer se ele não honrar a Deus, daquilo que Deus fala na sua palavra. Outra função do pastor é revelar os planos de Deus aos seus ouvintes, à sua igreja. Uma outra função do pastor é fortalecer, é guiar as suas ovelhas a pastos verdejantes, a águas limpas, puras, cristalinas. Uma outra função do pastor é encorajar o povo à fidelidade a Deus, é ensinar o povo a palavra de Deus. E uma outra função, para muitos não muito agradável, é confrontar os seus ouvintes com o pecado que tão de perto nos rodeia. É denunciar o pecado, é confrontar o pecado, é chamar um povo a voltar-se novamente para Deus. E essa não é uma função muito fácil, porque o pastor ele tem que ser coerente com a mensagem que ele prega. E sabe, queridos, como pastores que somos, nós precisamos então dirigir o povo que nos ouve, o povo que nós pastoreamos, à presença de Deus. Não apenas dizer que Deus é amor, que Ele perdoa os pecados, sim, Ele faz tudo isso, mas é mostrar aonde nós estamos errando, aonde nós deixamos de amar a Deus, aí aonde nós precisamos voltar e encontrar o lugar exato onde nós deixamos o primeiro amor de lado, aonde muitos têm deixado Deus, porque deixaram esfriar o seu primeiro amor, não nutriram com a palavra de Deus, não foram fiéis aos seus compromissos com Deus. E, irmãos, isso não é novidade, isso não é coisa apenas do nosso tempo. Isso é histórico desde a criação do mundo. Mas como os pastores, irmãos, nós precisamos sim condenar o pecado, levar o povo ao arrependimento e levar o povo a confessar que Jesus Cristo é o Senhor e confessar a Ele os seus pecados, e certamente Ele aí sim que é misericordioso, gracioso em perdoar e tanto nos amar, Ele nos dará uma nova oportunidade. E sendo um servo de Deus, um pastor, eu gostaria de falar nesta noite sobre as consequências do pecado na vida do homem. E quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Eu quero me reportar ao início de tudo.
Quando Deus cria o homem, Deus cria a mulher e os coloca no jardim e dá a eles a oportunidade que todos nós gostaríamos de ter, de viver num paraíso criado por Deus. Assim como aquele casal, irmãos, nós simplesmente ignoramos o bem-estar, o bem que Deus quer para nós, o bem que Deus deseja para o ser humano. 15, 16 e 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vamos lá para o capítulo 3, versículo 14. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isso, fizeste o quê? Levou a mulher e levou o homem a comer do fruto proibido. A serpente, a Bíblia fala que era a mais astuta dos animais, das animarias. Então ela, no seu diálogo, ela levou o homem e a mulher ao pecado. Então o Senhor disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo, e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, e com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Agora Romanos 8, 22 e 23. Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta à igreja de Roma, ele diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, os textos que nós acabamos de ler, nos traz à memória e nos mostra como o pecado, ele arruinou o que Deus fizera bom e perfeito. O mundo criado por Deus correspondia perfeitamente a todas as necessidades do ser humano. E queridos, eu fico pensando, quando Deus cria o homem, quando Deus cria o jardim do Éden, Ele diz: olha, aqui está tudo pronto para que você possa viver da melhor maneira possível, você e a tua esposa, você e a tua descendência. Irmãos, o homem, ele não precisava de mais nada para ser livre e para ser feliz, porque Deus já havia providenciado todo o necessário para que eles pudessem viver e sobreviver. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção, que o homem, ele não foi criado um robô teleguiado, mas ele foi criado um ser livre, um ser capaz de fazer escolhas. Tanto é que Deus, ao criar o homem, entregar o jardim do Éden, ele disse: olha, você pode comer de todas as coisas, você tem a liberdade de usufruir de
tudo isso aqui, eu só vou pedir a você, te ordenar que não coma apenas de um fruto. E foi este que o homem desejou. Foi este que a mulher desejou. Esta liberdade que Deus deu a um homem. Era uma liberdade, inclusive, para amar a Deus ou deixar de amá-lo, se o desejasse. Irmãos, Deus também nos dias de hoje, Ele não nos teleguia, Ele se nos orienta, nos capacita, Ele diz o que nós precisamos fazer, mas a escolha é nossa, a decisão é simplesmente nossa. Não é uma liberdade apenas pro forma, tá certo? Mas era uma liberdade que fazia pacto mútuo, aceito entre dois seres, Deus e o homem. Era uma liberdade com responsabilidade. Você tem liberdade? Claro que tem. Eu tenho liberdade, tenho a liberdade, mas eu tenho a minha responsabilidade. Eu preciso ser responsável por aquilo que eu escolho, por aquilo que eu determino seguir na minha vida. Irmãos, ali no Jardim do Éden, houve uma rebelião, e foi algo proposital, porém, frustrou a ação do homem, a decisão do homem, frustrou a realização de uma comunhão perfeita entre Deus e o homem e a criação, e logo, toda a criação foi prejudicada, e não apenas o homem, e não apenas a mulher, e não apenas o relacionamento daquele primeiro casal. Houve uma interferência total e global. Deus, Ele aceitou a decisão tomada pelo homem, nos termos do pacto proposto, e deliberou reconquistar o coração do homem através da redenção. Deus não tinha um plano B. Deus tinha um plano único, soberano. Manter a sua comunhão com o homem, o seu relacionamento com o homem. Este sempre foi o propósito de Deus, manter esse relacionamento muito íntimo e próximo. O homem, ele quebrou o pacto, o homem quebrou essa aliança. E o que muitos dizem que Deus criou um plano B, não foi um plano B, porque o propósito de Deus sempre foi o bem-estar do homem, e Ele sempre procurou fazer isto. O homem, ele quebra a aliança, mas Deus é fiel ao seu propósito, à sua promessa, àquilo que Ele prometeu que faria ao homem. Não era uma tentação, não era o pecado, não era o diabo que iria interromper o plano de Deus para toda a humanidade. E através de um homem entra o pecado no mundo, mas também através de um homem Deus providenciou a redenção deste próprio homem que Ele criou. Então, irmãos, quais são as consequências? Quais são as consequências do pecado na vida do homem? A primeira consequência do pecado na vida do homem é que ele desafiou e desafia a soberania de Deus. Vou repetir, o pecado do homem, não apenas de Adão, mas também nos dias de hoje, é desafiar a soberania de Deus sobre todas as coisas e principalmente sobre a sua vida. Deus não criou o homem para o inferno. Deus não criou o homem para que fosse para o inferno, mas o próprio homem, através da sua decisão e dos desafios da soberania de Deus em sua vida e nas suas decisões, ele muitas vezes faz essa opção sem responsabilidade. O pecado de Adão, queridos, foi rebelar-se contra a vontade e a soberania de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis ser o Senhor da criação e não a criatura criada. Ele começou a ser dono em vez de mordomo. Em vez de ter um serviçal, ele queria ser o dono de todas as coisas.
ele fora criado por Deus para uma grande tarefa, honrosa, tarefa dignificante, mas de repente, algo acontece. Ele é convencido e desafiou a soberania de Deus quanto a não comer do fruto da árvore que estava no centro do jardim. Irmãos, lançar mão do fruto proibido, interditado, e comê-lo, significava usar a criação para o seu próprio proveito, conforme o seu próprio desejo e segundo o seu próprio propósito, em vez de observar e obedecer nos termos do pacto assumido, o propósito e o desejo e a glória de Deus para a sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com as propostas que o diabo faz ainda nos dias de hoje. O diabo personificado na pessoa, né, da serpente. O que o diabo prometeu a Eva, é o primeiro casal, a Adão? A glória. Qual foi o resultado? Vergonha. O diabo acenou com o sucesso, mas o que aconteceu foi um fracasso. O diabo prometeu vida, mas trouxe a morte. Como é impressionante, irmãos, observar isto nos dias de hoje também. Como pessoas são enganadas, como Eva foi, como Adão foi. Como pessoas são levadas, como pessoas são levadas a obter uma glória que pertence a Deus. Como pessoas são levadas ao sucesso que não existe sem Deus. Como as pessoas são levadas a promessas vantajosas, quando muitas vezes são promessas vantajosas que nos levam a caminhos largos para uma morte. O fracasso do homem foi a frustração do desejo cobiçoso da sua própria alma. Ele desejou, ele alimentou o desejo da sua alma. Queridos, isso nos ensina que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós desejamos, com aquilo que nós queremos, com as propostas que nos são oferecidas. As propostas estão de acordo com a vontade de Deus para a minha vida. Isso vai me fazer chegar mais à presença de Deus. Isso vai me fazer crescer mais como crente em Jesus Cristo. Quantos crentes fracassados nós conhecemos e vivem nos dias de hoje? Fracassados porque desafiaram a soberania de Deus, desafiaram o propósito de Deus nas suas vidas e vivem uma vida totalmente fracassada. Hoje, na hora do almoço, conversando com meu filho, com a minha nora, que estavam conosco nesse fim de semana, nós conversávamos sobre uma pessoa que nós conhecemos, uma pessoa que tinha uma vida muito próspera, mas uma pessoa que se deixou levar pelo sucesso, pessoa que se deixou levar pela glória do mundo, uma pessoa que se deixou levar pelo aceno do diabo. E hoje, infelizmente, nós vemos uma pessoa fracassada, uma pessoa que pode ver a sua família em pedaços, totalmente despedaçada. Irmãos, não nos deixemos enganar. O fracasso do homem foi exatamente a frustração do desejo cobiçoso da sua alma. Nós não podemos nos deixar levar
por aquilo que se apresenta a nós, porque, preste atenção, o diabo ele é astuto, a serpente ele era astuta. Ela procurou mostrar para Eva algo que ainda ela não tinha observado naquela fruta. Certamente a Eva já tinha passado por aquela árvore diversas vezes. Por diversas vezes ela passou, olhou aquele fruto nunca a cobiçou, nunca a levou a desejar comê-la. Mas bastou Satanás acenar para o brilho daquela fruta, daquela árvore. Bastou Satanás colocar algumas coisas na mente da mulher e do homem, na mente da mulher e a mulher compartilhar com o homem, bastou para mostrar a eles algo que aquela fruta não tinha. Porque Satanás mentiu. Ele mente. Ele mostrou aquela fruta e disse: olha, essa fruta é desejável para você, por que você não come? Sabe por que Deus proibiu que você comesse essa fruta? Porque no dia que você comer dela, você vai ser igual a Deus. Quem é que não quer ser igual a Deus? Quem é que não quer ter o poder nas mãos? Quem é que não quer ter a glória nas mãos? Então o diabo despertou nos olhos daquela mulher um desejo por aquela fruta que ela não poderia e não deveria ter comido. É isso que o diabo faz. Ele mostra algo vantajoso, bonito, aparentemente bonito. Mas o que acontece é vergonha, fracasso e morte. Ele não somente não conseguiu o que queria, mas perdeu tudo o que já tinha assegurado. O primeiro casal, irmãos, ele não apenas conseguiu comer da fruta, mas ele perdeu tudo o que Deus havia assegurado para ele. E como consequência, a terra que lhe seria dadivosa, a terra que lhe seria submissa, tornou-se agora hostil e adversa, sofrida, má, solitária e errante. Definitivamente não foi uma boa escolha. Definitivamente levou aquele casal ao fracasso. E o fracasso muitas vezes leva consigo, ou traz consigo terríveis e tremendas consequências. E a primeira delas foi essa. Desafiou a soberania de Deus. E após desafiar a soberania de Deus, o pecado, ele coloca a vida daquele casal em desordem. Então o pecado, ele traz desordem, ele coloca as coisas fora de lugar na vida do homem e, consequentemente, no lugar aonde nós vivemos. A serpente, ao induzir o ser humano a quebrar a ordem estabelecida na criação, ou seja, estabelecer uma outra ordem diferente, em que aparentemente o homem seria o grande beneficiado, rompida, porém, a ordem inicial, o resultado foi trágico e ao mesmo tempo desastroso. Ao tentar Jesus, irmãos, o diabo lançou mão da mesma estratégia. O diabo lança mão da mesma estratégia. Ele propõe um pacto em que a ordem seria quebrada e Jesus beneficiado com um vasto império humano. Jesus, porém, era Deus. Jesus, porém, conhecia as artimanhas do diabo. E em todas as tentativas do diabo com relação a Jesus Cristo,
Jesus Cristo respondeu e repreendeu com a palavra de Deus. Está escrito, está escrito. O diabo conhece a palavra de Deus também. E ele muitas vezes usa esta palavra distorcida para poder levar o homem ao fracasso, para mudar a ordem que Deus já estabeleceu para o homem. Jesus, então, queridos, ele vence o Satanás, ele renuncia a si mesmo, porque ele preferiu obedecer o propósito de Deus, para o qual Deus o havia mandado na face da terra. Irmãos, então preste atenção nessa grande questão. O pecado, ele traz não apenas desobediência ao propósito de Deus, mas ele causa na vida do ser humano uma completa desordem. Uma completa desordem. Pergunte a um homem que traiu a sua mulher: como vai a sua vida? Se está tudo tranquilo? Pergunte a um homem que deixou de seguir a Deus e vive uma vida promíscua. Pergunte a ele como está a sua vida, se ele é feliz, se ele está realizado. Claro que não. O diabo, irmãos, ele lança a mão de toda a estratégia possível para atrair a si tantos quantos ele puderem. Jesus, ele entendia o propósito do Pai para o qual ele veio a essa terra. Irmãos, nós precisamos entender este propósito. Não vamos deixar que o pecado coloque a nossa vida em desordem, que o pecado lance a desordem dentro da nossa família, porque ele tenta e ele vai continuar tentando até conseguir, se você abrir, mas ele só vai entrar se você permitir. A escolha é sua, a decisão é sua. Você que diz sim ou não. É você que diz pode entrar ou diz não, aqui você não entra. E se você permitir entrar, ele vai fazer exatamente o que ele fez lá com Adão e Eva, colocar a sua vida em desordem e toda a sua casa em desordem. É exatamente isso que acontece, irmãos. Muitas casas estão em desordem hoje, simplesmente porque não entenderam o propósito de Deus na sua vida. Eles desafiaram a soberania de Deus na sua vida, e o pecado, uma vez cometido, ele avilta a soberania de Deus e traz a desordem para a nossa casa e para a nossa vida. Se Adão e Eva, irmãos, tivessem resistido à tentação, a ordem da criação teria sido preservada. Eles teriam sido realmente um casal feliz. Eva não teria tido a amargura de ter tido um filho assassinado e um filho assassino, como veio acontecer com Caim e Abel. Alterar a ordem estabelecida por Deus traz terríveis consequências. A própria vida teria um começo doloroso. A concepção de uma criança, o nascimento de uma criança, pelo relato bíblico, seria uma coisa muito natural, sem dor. A própria vida, depois do pecado, teria um começo doloroso. Com dor dará a luz ao seu filho. Como recompensa dessa luta mortal entre o homem decaído e o meio em que ele terá que sobreviver, até a sua agonia e morte é também resultado do pecado. Em terceiro lugar, o pecado, uma vez gerado no coração do homem, traz consigo a maldade. É impressionante, irmãos, nós percebermos crianças com tenras idades, crianças bem novas, ainda com uma maldade no coração. Você já percebeu isso? Tem crianças que têm maldade no coração.
Crianças que têm um caráter, tipo assim, bate no seu coleguinha e diz, foi ele que me provocou, foi ele que me bateu primeiro, quando na verdade foi ele que fez aquilo. Irmãos, eu tenho netos, eu sei o que é isto. Tem criança que é maldosa. Irmãos, tudo isso é fruto, foi gerado pelo pecado no coração humano. O pecado pôs o homem em conflito com a vontade de Deus. E este conflito, ele impossibilita o homem corresponder integralmente ao amor de Deus. Deus disse, não coma, mas o homem disse, eu comerei. A trágica história vivida é a história do sim do homem e o não de Deus, e do não do homem ao sim de Deus. Isaías capítulo 5, versículo 20, nós lemos, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai, ou seja, trazendo para o nosso contexto, não vou dizer coitado, porque o coitado é uma palavra não tão, eu não gosto de usar essa palavra, mas Deus olha para este homem e diz, se você continuar agindo assim, a maldição te acompanhará. Porque o que acontece a esse contraponto, ao não de Deus, e o homem diz sim, e ao sim de Deus o homem diz não. Ou seja, há esse contraponto, essa maldade gerada no coração do homem a partir do pecado. E o propósito de Deus ao criar as coisas materiais era que essas coisas servissem para o bem e para a felicidade do homem. E teria sido realmente assim, se Adão e Eva, os habitantes lá do Jardim do Éden, tivessem permanecido dentro dos planos e dentro do propósito de Deus. O que teria sido realmente assim, se os habitantes do Jardim do Éden tivessem obedecido e permanecido dentro dos planos de Deus. Como eles não fizeram, prejudicaram a si mesmo e toda a sua descendência e ao resto de toda a criação. O que Deus disse que é bom, é realmente bom. E o que o Deus na sua palavra diz que é mal, é realmente mal. Toda vez, irmãos, vamos colocar isso na nossa mente. Todas as vezes que alguém inverte a ordem da criação de Deus, a causa é ruína e destruição. E em quarto lugar, o pecado. Ele trouxe maldição, não apenas sobre a humanidade, o homem ser criado por Deus, mas sobre a terra que Deus criou. Maldita será a terra por causa de ti. Na hora da tentação, o pecador nunca pode antever com todo o alcance as danosas consequências da sua queda. Irmãos, quando alguém peca e o diabo ele procura nos cercar de tudo aquilo que é bonito, que traz glória, que traz poder às nossas vistas para nos enganar, nos atrair. Ele não mostra a queda, ele não mostra a vergonha. Tiago exemplifica muito bem isso no capítulo 1. É quando ele diz, quando você for tentado, não diga que você foi tentado por Deus, mas você foi tentado e enganado pelo seu próprio
desejo. Lembra, Milton, dessa lição que nós estudamos? Nós somos enganados, atraídos e enganados pelo nosso próprio desejo. Eu deixo isso bem claro no discipulado que eu faço. Isso se chama pecado. E como Eva e como Adão, nós queremos terceirizar a culpa do nosso pecado. Eu fiz isto porque meu pai é assim, eu fiz isso porque a igreja fica reprimindo, a igreja diz que eu não posso, que é isso, que é aquilo. Eu quero ter liberdade, eu quero conhecer a vida. Irmãos, eu tenho ouvido isso muito. Pastor, igreja não dá mais para mim. Eu quero conhecer coisas diferentes. Eu quero conhecer novas amizades. Eu quero experimentar. É isso que o diabo faz. O diabo diz, vem, experimenta. Experimenta, você vai ver que é bom. Ele atrai. Ele coloca uma beleza onde não tem. Depois, sabe o que ele faz? Te envergonha. Ele pega o teu pecado, aquele pecado que ele sugeriu que você cometesse, e ele então traz à tona e te envergonha diante de todos. O pecado, na hora da tentação, se mostra bonito e atraente. E quando nós, irmãos, estamos para pecar, nós não temos ideia, nós não podemos antever todo o alcance e as danosas consequências daquele pecado, porque ele vai causar queda, ou seja, você vai cair, o diabo vai tentar te destruir, o diabo vai tentar botar você numa vala, numa lama, te envergonhar, porque o pecado, irmãos, a sua maldição não se esgotou com o tempo. Eu acredito que ele ampliou com o tempo. E o pecado continua estragando. O pecado continua poluindo. O pecado continua comprometendo a terra que deveria ser um paraíso aonde nós moramos. Homens, por causa do pecado, por causa da ganância, por causa de uma exploração desordenada dos recursos que a terra nos oferece, dos mares, dos recursos que os mares nos oferecem e que os rios nos oferecem, estão destruindo tudo aquilo que Deus criou. Isso se chama pecado. Tudo por causa de algo chamado ganância, egoísmo, insensibilidade. Por que vocês acham que as guerras acontecem? Porque um outro país quer dominar, subjugar um outro país. Ele quer dizer que ele é mais poderoso do que o outro país. Ele quer entrar, dominar, subjugar o povo e tornar aquele território seu, não satisfeito com o que tem. Irmãos, não é assim conosco também? Quantas vezes nós temos o suficiente, Deus nos dá o suficiente, e nós simplesmente pelo egoísmo, simplesmente pela ganância, nós queremos mais, sendo que o que Deus nos oferece é suficiente. Ninguém pode prever por quanto tempo a própria vida humana será possível. Você pode prever? Enquanto existia a sua relação com Deus, enquanto existia a relação com Deus, de mordomo, de servo de Deus, tudo ia bem. Mas bastou que a rebelião acontecesse contra Deus. Bastou que os propósitos de Deus na vida do homem fossem cortados e quebrados, para que as coisas
pudessem seguir o rumo que seguiram até o dia de hoje. Concluindo a minha palavra nesta noite, eu quero dizer que a queda do homem constitui uma rebelião, não somente contra Deus, mas também contra os propósitos de Deus para você, para o mundo material, e que resulta numa administração irresponsável. Quantas empresas, por ter uma administração irresponsável, têm causado danos à natureza, à Vale do Rio Doce, a Samarco, a Petrobras e tantas outras empresas, até por pequeno que seja. Quantos despejos de coisas ruins da sua empresa são jogadas dentro do rio, sem tratamento nenhum, poluindo os rios. Quantas águas são bebidas com poluição imprópria para beber. Resulta tudo isso, o pecado de uma administração irresponsável, porque os seus donos visam lucro e eles não querem gastar no tratamento de resíduo daquilo que ele produz. São poucos os que fazem isto. Dos gases que lançam na natureza. Existem cidades em que há dificuldade de respirar por causa da poluição do ar, por causa de gases, por causa de detritos lançados na atmosfera por grandes empresas, usinas. Eu morava em Volta Redonda e lá tem uma grande usina chamada Companhia Siderúrgica Nacional. Ela produz aço. Eu era criança, agora não tanto, mas ainda, né? As nossas casas amanheciam cheio de pó preto, igual pó de rua, mas preto, minério que era jogado, né, e caía em toda a cidade, poluindo a cidade. A casa da Keila, que morava assim, os pais de Keila moravam bem próximo à usina, que a usina ela corta a Volta Redonda praticamente de ponta a ponta, os pais daquele moravam muito perto. Quantas vezes você teve que limpar aquela varanda, lavar aquela varanda e aquela garagem lá na casa do seu pai, por causa daquele pó preto lançado. Aqui mesmo. Eu lembro que eu vim aqui em Carapebus, muitos anos atrás, os bancos sujos de fuligem de cana, não é? Quantas vezes tiveram que a zeladora limpar aqui antes do culto começar, porque estava cheio de pó? Irmãos, a queda do homem constitui uma rebelião contra Deus. E rebelião contra Deus traz consigo pesadas consequências. Não apenas para si próprio, não apenas para a sua família, mas também para o mundo em que nós vivemos. O gravíssimo problema na vida do homem é que ele não consegue entender isto. Entender que, apesar do pecado trazer gravíssimas consequências para si, Deus, na sua soberania, Ele está sempre pronto, providenciando a redenção deste homem. Ele enviou os seus profetas, Ele enviou os sacerdotes, levitas, e por fim, enviou o seu próprio Filho, para mostrar o seu amor eterno por nós, para mostrar o quanto Ele nos ama, e para mostrar o preço da redenção que Jesus Cristo estava disposto a pagar por mim e por você. Então, meu irmão, meu querido amigo que nos acompanha pela rede social, vocês que ouviram, assistiram juntamente comigo desta reflexão, dessa mensagem,
pense a sua vida, repense a sua vida, pense sobre as suas atitudes que você tem tomado. Será que as suas atitudes não têm sido rebelião contra Deus? Será que nós não estamos pecando deliberadamente, como fez Adão e Eva, contra a vontade de Deus para a nossa vida? Toda ação, ela tem uma reação da mesma força e intensidade. É a lei da física. Todo pecado, uma vez consumado, traz consigo a consequência. Desobediência, desastre ecológico, destruição de relacionamentos familiares. E a maior destruição que acontece é a quebra da aliança do homem para com Deus. Mas Deus está sempre disposto a dar a mão ao pecador e dizer: venha, porque sempre há um lugar nos meus braços para te acolher. Arrependa-se do seu pecado, volte-se para Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. O seu grande amor, a sua misericórdia e graça, infinita graça, capaz de nos dar aquilo que nós não merecemos, porque como pecadores nós merecemos a morte, mas o dom gratuito de Deus, através da morte na cruz do Calvário, é a salvação eterna por Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. E se alguma coisa na sua vida está em desordem, porque o pecado faz isto, ore a Deus, confesse o teu pecado, peça perdão e peça a Ele para colocar novamente a sua vida em ordem, a vida da sua família em ordem, para que você possa louvar a Deus, glorificar a Deus e ser o servo que Ele quer que você seja. Amém? Vamos orar? Senhor Pai, Senhor Deus e Pai, que a Tua palavra, Deus, lida nessa noite, explicada nessa noite, possa alcançar os nossos corações. Ó Deus, que nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo. E se em algum momento, ó Pai, eu tenho pecado contra Ti, e se eu tenho deliberadamente pecado contra a Tua vontade, desobedecido ao Senhor, se a minha casa está em desordem, ó Deus, se a minha vida está em desordem, ó Pai, coloque a sua mão de poder e coloque a minha vida em ordem, Senhor, para que eu possa ser o servo que o Senhor quer que eu seja. Não basta apenas eu ser membro de uma igreja, se na verdade eu tenho feito tudo errado. Não basta dizer que eu creio no Senhor, se a minha vida não diz realmente o que eu falo, que eu confesso ser. Ó Deus, restaura a vida, Senhor, nesta noite. Dá entendimento, Senhor, para que nós possamos voltar ao primeiro amor, voltar aonde erramos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor e sermos perdoados e podermos continuar a nossa caminhada agora sim ao Teu lado, Senhor, uma vida em ordem, servindo ao Senhor. Ó Pai, um pecado confessado com sinceridade, o Senhor perdoa. Um desejo do coração sincero e humilde, o Senhor ouve. Então, ó Pai, eu te peço nesta noite, que o Senhor visite, ó Pai, as nossas vidas, as famílias, quantas estão sendo destruídas, ó Pai, quantos jovens, ó Deus, que estão vivendo aí uma vida fútil, vazia, sem sentido, em nome de uma liberdade que na verdade não é uma liberdade, mas é uma escravidão ao pecado. Ó Deus, limpa a nossa mente, tira, Senhor, a trave que está nos nossos olhos, a venda que o diabo tem colocado, ó Pai, em muitos olhares, em muitas vistas, ó Pai, para que possamos enxergar a Tua glória, a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, e o Teu grande amor por nós. Ó Deus, traz novamente aqueles que estão afastados, ó Pai, e aqueles, ó Deus, que precisam do Senhor,
resgata-os, ó Pai. Dê a sua mão a eles, como fez com Pedro, levante-o, para que ele possa viver uma vida de fé na tua presença. É assim que oramos, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe, irmão.